Olá, amigos, 17 de abril de 2014, a Voz do Brasil pela Vida. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira colocou no seu site uma matéria muito interessante, muito importante. Refere-se a uma médica canadense, a doutora Jacqueline Duffy, ateia, mas que escreveu obras sobre os milagres investigados pela Igreja, e muito particularmente aqueles que levaram a canonizações. Ela não mudou a posição de ateísmo dela depois disso, mas como ela foi levada a isso, ela que era uma especialista, entre outras coisas, na área da medicina e história da medicina. Acontece que ela foi escolhida sem saber, é o teste, a chamada verificação cega, para analisar sob o ponto de vista clínico uma cura aparentemente milagrosa, uma cura que poderia ser adotada pela Igreja para a canonização da primeira santa canadense, Maria Margarida Duville, que viveu entre 1701 e 1771. Essa cura milagrosa, atribuída a Maria Margarida, teria ocorrido beneficiando uma mulher jovem de 30 anos que padecia de uma leucemia incurável. O material oferecido à análise da doutora Duffy, de acordo com o relatório que ela produziu, sem saber que produzia um relatório para um processo de canonização, dizia que era absolutamente incrível que a pessoa estivesse viva, porque o material genético era um material genético profundamente, totalmente comprometido, que não poderia, em tese, pertencer a uma pessoa viva. Não haveria condições clínicas daquela pessoa estar viva. Então não era uma cura de quimioterapia, não era uma cura de radioterapia, nada disso. Era simplesmente um quadro celular que deveria mostrar que a pessoa estava morta e, no entanto, ela estava muito viva e bem de saúde, na verdade, portadora, beneficiária de uma cura milagrosa. E foi isso que levou essa médica ateia a começar a analisar, investigar historicamente os processos de canonização e a escrever as obras que ela escreveu. O autor da matéria no site do IPCO é o senhor Luiz Dufour, e ele chama a atenção que o fato é importante porque mostra a dureza da Igreja nos processos de canonização, mostra a minúcia, o cuidado absolutamente extremo que a Igreja tem nos processos de canonização, a ponto de exigir essas verificações cegas, esses testes cegos, a fim de comprovar se determinada cura pode ser considerada milagrosa ou não. Mas houve algo que não consta da matéria e que chamou minha atenção. A instrumentalização, por uma vontade superior, a instrumentalização, no meu modo de entender, de inspiração divina, dessa senhora que é ateia, para mostrar o valor da vida e da preservação da vida, combatendo por ela sempre até o final, exatamente porque os milagres acontecem, os milagres beneficiam as pessoas, embora sejam raros, e os milagres são muito documentados. Ela mesma estudou 1.400 casos de curas milagrosas ao longo da história. E descarta, portanto, completamente aquelas hipóteses das pessoas que defendem cada vez mais a extinção, a abreviar a vida dos velhinhos, das pessoas portadoras de doenças aparentemente em estado terminal, sob os princípios da eutanásia. Não se justifica eutanásia alguma, não se justifica intervir na duração normal da vida de uma pessoa, porque muitas vezes somos surpreendidos pelas curas milagrosas.
as curas milagrosas, no meu modo de entender, têm um papel muito importante, que é o de demonstrar o valor da vida e demonstrar que não devemos agir para abreviar uma vida, extinguir uma vida antes do fim natural dela. E nesse caso, mostrado pelo IPCO, com a inspiração divina de utilizar uma pessoa que se diz ateia, que evidentemente teve abaladas as suas convicções nesse sentido, sem dúvida nenhuma, mas que foi utilizada e o processo de canonização foi levado a termo de forma favorável pela Igreja, entre outras coisas com base no laudo médico da doutora Davi. Nós temos de defender a vida. A vida é o valor maior, mais essencial do ser humano. A vida não nos pertence para que possamos descartá-la, dispor dela, nem mesmo da nossa própria vida. E é por essa razão que nós mantemos a nossa luta sem quartel pela inviolabilidade da vida humana, mas especialmente pela inviolabilidade da vida humana desde a fecundação, porque na fecundação temos essa convicção, um ser humano independente, autônomo, em desenvolvimento no ventre materno, dependendo, é claro, nas primeiras fases da vida, do próprio organismo materno para a sua sustentação e a sua evolução. Mas um ser humano, um novo ser humano, um ser humano cuja vida não pode ser disposta por ninguém, seja pela própria mãe, por um médico, pelo marido, namorado, ou o que seja. Nós somos contra o aborto, porque o aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado pela sua atenção. Bom momento para reflexão, porque amanhã é a Sexta-feira Santa. Até o nosso próximo programa.